tema gestão no agronegócio tem sido de suma importância no desenvolvimento sustentável das empresas rurais. É pauta quase que constante no armazém do agronegócio. Esse tema gestão vai muito além das questões relacionadas ao financeiro, pessoas, processos, produtividade e rentabilidade. No programa de hoje, vamos tratar do tema gestão ambiental no agronegócio. E para tanto, recebemos o professor engenheiro agrônomo João Fernando Zamberlan. Professor, seja bem-vindo ao Armazém do Agronegócio. Muito obrigado, Moisés. É uma honra estar aqui no teu programa. É um programa que vem a socializar com o homem do campo, né? Diversos conhecimentos e temas importantes, né? Relacionados, então, ao agronegócio. Muito bem. Professor, gestão ambiental. Qual a relevância no dia a dia do produtor rural? O produtor rural, no que tange sua atividade, né, toda atividade rural, basicamente ela trabalha com o capital natural, né, que eu digo. O solo, a água, o ar, né, e as plantas, os animais. Então, isso é o capital natural do produtor rural, né? Isso, na verdade, tem um valor econômico também, né, diz de passagem. E é a importância de você, por exemplo, ter hoje, em função das margens de lucro, né, serem bastante reduzidas hoje, né, e você sempre procurar maior rentabilidade, você ter um gerenciamento de todos esses recursos que você utiliza. Ou seja, vamos imaginar que agora no Rio Grande do Sul nós estamos vivendo um período de altas precipitações e que vamos imaginar lá na teoria a gente via na faculdade que, olha, 1 centímetro de solo leva 300, 400 anos para se formar de forma natural. Alguns dados de pesquisa, lá no El Niño de 2005, se não me engano, teve em uma enxurrada apenas, áreas, né, áreas que se perderam de 5 a 7 centímetros de solo. Imagina, 5 a 7 centímetros de solo, multiplica isso pela área, você vai ver quantas toneladas, metro cúbico de solo foram perdidos. E não é só solo. E o tempo que leva. E o tempo que leva para isso, para você retornar a resiliência desse bem natural, desse capital natural. Inclusive, em sala de aula sobre essa questão. Né? Então, isso é assim, ó, como ele gerencia o seu solo, a sua água, a sua energia, né? A energia. Então, essa noção de que esse capital natural ele tem que ser racionalizado dentro da propriedade rural, muitas vezes é o fiel da balança de você ter uma rentabilidade maior ou menor. E até porque é o maior patrimônio do produtor rural, é a terra. É a terra. É o ambiente. É o ambiente. É dali que sai, então, o resultado do seu trabalho. Né? Exatamente. Eu acho que vamos dizer assim, o ambiente é o bem maior, né? A rentabilidade ela está dentro. Ela é função do estado em que o meio ambiente ele se encontra. Né? Então, se a minha água, por exemplo, que eu uso num sistema de irrigação, ela é poluída, o alimento que eu estou mandando para aquele supermercado, para aquele consumidor final, ele também pode estar contaminado em função desse poluente que, na verdade, eu utilizei muitas vezes até por meu próprio desconhecimento e falta de gerenciamento dos meus recursos. Talvez aí esteja um dos maiores problemas, a questão da informação, do desconhecimento, usando a palavra que o professor usou. E nesse inteirinho eu pergunto, na sua visão, é uma visão técnica específica, quais são os maiores problemas que nós vivenciamos hoje em relação à questão ambiente, gestão ambiental no agronegócio, né, na fazenda, né, ou seja, lá dentro da porteira, e quais seriam as soluções viáveis e que podem ser adotadas de imediato no dia a dia do produtor? Para responder a tua pergunta vai um dia inteiro, acho, de conversa. Vamos tentar resumir, então. Vamos tentar resumir. Né? É bastante amplo, mas é importante essa tua pergunta, Moisés, porque, assim, quais os problemas principais?
ainda temos problemas antigos que persistem, né? Problemas que anteriormente nós, principalmente o produtor, ele via, por exemplo, que a erosão e a degradação do solo, né, ela estaria resolvida com o advento do plantio direto. Plantio na palha. Veio o plantio direto e hoje você tem áreas que ainda, né, possuem erosão, possuem deflúvio superficial, né, ou seja, problemas antigos que não foram resolvidos. Eu tenho que ver o porquê que aconteceu isso. São problemas já existentes. Problemas já existentes que se achavam que em função de uma determinada tecnologia, de uma determinada estratégia, elas iriam ser suprimidas. E no final não foram. Não elas diz respeito ao manejo, são problemas que já existiam. Já existiam e que precisam ser... na verdade, elas são diretamente ligadas ao manejo, à gestão, né? Ou seja, então assim, quando se preconizou lá, no caso eu falando de erosão e degradação do solo, que o agricultor vamos dizer assim, o solo é o principal, vamos dizer assim, solo e água são os principais recursos hoje do agricultor, né? Lá quando veio o advento do plantio direto, se fez, olha, o plantio direto na palha, rotação de cultura, né? Tudo isso. Então, muitas coisas assim, a primeira coisa que ele tinha, como que ele tinha na propriedade, eram os terraços. Então, a primeira coisa que ele fez, não vou precisar mais de terraço, porque aquele negócio de sobe e desce trator de máquina, aquilo lá para mim é um estorvo. Arrancou-se, desmancharam os terraços, né? E se partiu para o plantio direto. Só que o plantio direto em si, ele não, por alguns, né? Não vamos generalizar, isso não pode ser generalizado, porque nós temos dentro, graças a Deus, nós temos dentro produtores rurais altamente eficientes, altamente capacitados, né, e que fazem muito bem o seu trabalho, mas nós, inclusive pela própria pesquisa, a gente tem notado que algumas áreas ainda continuam com esses velhos e mesmos problemas. Então, essas áreas, elas continuaram a sendo impactadas, né? Eu continuei tendo compactação de solo, continuei aumentando a minha densidade desse solo, com isso reduzindo as minhas taxas de infiltração de água. Não tendo infiltração de água, obviamente, aquele adubo que eu aplico na forma sólida, ele não vai ser solúvel, não vai ser solubilizado, não vai estar disponível à planta e a minha produtividade vai diminuir. Os meus aquíferos não estão sendo objeto de recarga, né? E esses aquíferos, eles que são os verdadeiros contribuintes para os rios, para a água dos rios, não são as águas de deflúvio, né, superficial, são os lençóis, né? Então, isso tem se observado. Então, a rotação de cultura muitas vezes não é feita uma sucessão de culturas, e isso também impacta, que é diferente de rotação. Então, eu planto soja e trigo, ou soja e aveia. No outro ano, eu planto soja até em função de uma questão mercadológica e de cotação. A soja está valendo, eu vou plantar soja, né? Eu não vou plantar milho, eu não vou plantar milheto, né? Então, fazer uma passagem de milheto, não vou plantar soja, porque é uma questão de rentabilidade, de preço e tudo mais. Então, o agricultor passou a usar isso. Outro fator é que as máquinas têm aumentado de tamanho, né? As máquinas em si aumentam o tamanho, aumentam a pressão sobre o solo, né? Então, se você não tem mais revolvimento, né, você acaba afetando o solo, comprimindo esse solo, aumentando a sua densidade. E aí vai ter todos aqueles problemas que a gente utilizou. Isso também acaba tendo influência na água, porque todos esses materiais que, porventura, não são solubilizados, não infiltram, né, no perfil do solo, esses materiais, inclusive os próprios fertilizantes e nutrientes, eles vão, na primeira precipitação, eles vão ser carreados, né, por deflúvio superficial para os rios, para os açudes, para as barragens, e vão afetar a minha qualidade, né?
reduzindo a qualidade e reduzindo também quantidade. Eu vou aproveitar a pergunta que eu lhe fiz, que o produtor rural que nos assiste, com certeza tem muitas dúvidas sobre esse assunto. E aí, aproveitando então a parte de soluções, nós falando em gestão ambiental, por onde começar? Por onde começar? Muito bem. A primeira coisa que o produtor, eu acho que ele deve se preocupar, e isso não é comum, é justamente perceber qual o estado que eu tenho dos meus recursos naturais. Em que estado eles estão? Um diagnóstico. Um diagnóstico. Um diagnóstico. Assim como ele vai fazer uma área de lavoura, a primeira coisa que ele faz é tirar uma amostra de solo, ou várias, no caso da agricultura de precisão, né? E ver qual a fertilidade do meu solo. Isso é importante, é um diagnóstico que eu tenho que fazer, um tipo de diagnóstico. Agora, o diagnóstico físico do solo, isso ele não faz. Ou se faz, não faz da forma adequada. Né? Muitas vezes até o próprio banco, instituição financeira, que vai, né, custear a lavoura, ela até pede uma análise física. Então, o cara vai lá com uma pá ou com um anel volumétrico e coleta, geralmente, muito próximo da superfície. Isso não me mostra nada. O problema ele pode estar mais embaixo, como diz. Né? Então, ou seja, os problemas não são só superficiais. Né? Às vezes, os problemas eles estão são mais profundos do que a gente imagina. Às vezes, não está no que a gente está enxergando. Às vezes, o problema está escondido embaixo. Então, a análise física, ver parte de porosidade, como é que está a minha porosidade, como é que está a minha densidade desse solo, né? Se ele está compactado, se ele não está. Então, isso tudo esse diagnóstico vai te dar um retrato, um cenário de como é que está o meu recurso solo. Depois você vai para a água, né? Isso tudo você pode monitorar. Então, um sistema de gestão ambiental, né? Ele, na verdade, ele começa por um diagnóstico. Fazendo uma apuração da realidade exatamente, no ambiente, dentro da propriedade rural, para a partir daí, então, começar a tomar as decisões aonde eu vou atacar. E começando, logicamente, por aquelas situações mais agudas, vamos dizer assim. Exatamente, isso aí. E aí, assim, depois desse diagnóstico, vem a correção do problema. Eu sempre digo, às vezes até para os alunos, digo assim, correção de fertilidade é fácil. Eu quero ver você corrigir a estrutura do solo. Eu quero ver você corrigir a parte física do solo. Então, se você tem um solo compactado, e esse solo, por estar compactado, também vai acabar influenciando no teu recurso hídrico, que está lá embaixo, que é o integrador de todos os usos, né, da bacia, montando da bacia. É importante que você cuide do solo para que a água também se preserve. Né? Então, a primeira coisa que você deve fazer é justamente promover ações para que essa física, essa estrutura do solo, ela se altere, ela passe a ser melhor. Como fazer isso? Se você quer vamos dizer assim, um resultado mais rápido, por exemplo, para a safra agora, né? Eu vou promover uma subsolagem, né? Uma escarificação a determinada profundidade, 30, 40, 50 centímetros, 40 centímetros, tá? Eu já melhorei, só que isso pode voltar ao estado que estava antes. Como é que eu retorno ou deixo isso mais permanente? Fazendo rotação de cultura, que era preconizado lá quando se pensou no plantio direto. E aí se passou, em função mercadológica, muitas vezes há uma sucessão de culturas e não uma rotação, né, de fato. Então, promover essa rotação com plantas, né, de verão e de inverno, e até naquele período outonal ali a gente pode jogar, que às vezes fica sem cobertura vegetal, né, e que plantas que tenham sistemas radiculares diferentes, né, fasciculados, pivotantes, para quê? Para que essas raízes que estão lá no subsolo, elas explorem o perfil do solo,
né? E depois da sua senescência ou sua morte, essas raízes elas vão se decompor e vai acabar formando naturalmente o que a gente chama de poro biológico. O poro biológico, que é bem mais, vamos dizer assim, estável do que o poro normalmente, né, formado pela própria estrutura. Então, dessa forma, você começa. Isso é um trabalho que não é do dia para a noite. Isso é um trabalho de longo prazo, que o produtor ele tem que trabalhar isso, né, de forma a planejar essas ações a longo prazo. Um projeto para médio e longo prazo. Para médio e longo prazo. Professor, ainda o assunto realmente é para um dia de conversa, né? Ou mais. Né? Ou mais, né? Utilizando aquilo que o professor havia colocado anteriormente. Eu adotei, então, a gestão ambiental, fiz um projeto de gestão. Quais são os benefícios que eu vou alcançar com a adoção da gestão? Principalmente assim, ó, vamos dizer assim, o benefício maior vai ser sempre a conservação, né, desses recursos naturais. Vamos dizer assim, em função disso, você pode obter certas economias, né? Economias, digo, de custo na propriedade. Então, vamos dizer assim, ó, se você aumenta a sua produtividade, automaticamente você tendo, vamos dizer assim, um menos de desembolso, você automaticamente está ganhando, tendo uma rentabilidade maior. Né? Quando você tem controle sobre as coisas, qual é o meu consumo de energia? O que eu posso fazer para consumir menos energia? Trocar um motor por um outro motor, né? Ou de repente usar lá no sistema de bomba, em vez de uma bomba, eu usar, por exemplo, bombas em paralelo, né? Porque no momento E existem algumas oportunidades de negócio também. Sim, que pode ser vislumbrada a partir da implantação de um projeto de gestão. A própria gestão de energia dentro da propriedade, você mesmo gerar a sua própria energia, e aí nós temos a energia eólica, nós temos a energia solar, que tem muita propriedade que tem, né, energia solar hoje. Hoje ainda é caro, mas isso tende a estar ficando mais, né, mais barato, vamos dizer assim. Também a parte de tratamento de resíduos sólidos, de resíduos líquidos, de efluentes, né? Você começar a ter isso, assim, o que eu estou gerando de resíduo sólido? Então, hoje, você pensa dentro de uma granja, você tem troca de óleo, eu tenho que trocar o óleo do meu trator, da minha automotriz, né? Eu tenho que dar manutenção nas minhas semeadoras, no meu pulverizador, no meu autopropelido. O que eu faço com isso? São vários os benefícios. São vários os benefícios. Isso pode ser, né, ser um fator econômico. E tem um outro ainda, que é pensando em mercado externo. Hoje, a Organização Mundial do Comércio, por exemplo, eles estão batendo muito em cima de subsídio. E essas cotas tarifárias e tarifa. O que outros países têm feito para proteger os seus mercados? Aplicando barreiras não tarifárias e não barreiras tarifárias. E isso são oportunidades. Nós podíamos acrescer, inclusive, a questão de crédito carbono, e de outras práticas de integração, enfim. Mas isso vai ser um assunto para um próximo programa. O tempo passa rápido, como eu falei aqui, nós já chegamos ao final do nosso programa. Professor, agradecemos então a sua presença no Armazém do Agronegócio. Eu é que agradeço a oportunidade de participar de um programa tão importante quanto esse. Muito bem. Obrigado. Nós queremos agradecer a você, empreendedor rural, que tem nos acompanhado através dos canais YouTube, TV Cruzaltense e Rentagro. Convidamos a se inscrever nos canais, faça seu comentário, dê suas sugestões de assuntos que gostaria de ver aqui no Armazém do Agronegócio. Obrigado e até nosso próximo programa com informações que geram valor. Um abraço!